Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Boa quinta-feira. Como vocês podem observar, eu tô aqui no CRAS 2 hoje para poder fazer esse vídeo para vocês, tá? Hoje a gente vai bater aquele papo, falar sobre alguns assuntos que são relevantes, que são importantes para a gente poder refletir, para a gente poder trazer um pensamento que é reflexivo mesmo para a nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação dos idosos com a internet. Então a gente está nesse mês onde várias notícias estão saindo, muita coisa está acontecendo. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre fake news, né? Sobre notícias falsas, sobre essa atenção redobrada que nós precisamos ter em relação às nossas às fake news que vão surgindo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação dos idosos com a internet. Essa propagação, essa aquisição de informações, bem como a nossa necessidade de se comunicar como parte, né, da população do mundo, acontece por meio desses novos métodos de tecnologia e que, com certeza, isso é inegável, que favorecem nosso desenvolvimento como sociedade, nosso desenvolvimento como conhecimento também, né? Então, a dificuldade de se controlar o uso da internet acarreta prejuízos funcionais e um certo desconforto emocional, que estão quase que ligados a uma obsessão. Hoje em dia a gente vê os jovens muito vidrados na internet, né? Então é quase que como uma obsessão. As pessoas não conseguem largar o celular para poder conversar habitualmente, né? Olhar no olho, ouvir o que a outra pessoa está falando. Hoje em dia tudo é feito por áudio, por videochamada, por ligação. Até a ligação foi meio que abandonada, né? Hoje em dia a gente está muito mais nesse universo digital, né? Onde as notícias vão chegando e a gente vai se informando através dessas coisas. E em 2020, com a pandemia, isso se fortaleceu muito, né? Por quê? Porque nós ficamos em isolamento social, nós ficamos dentro de casa e nós ficamos sem contato presencial com as pessoas do mundo exterior. Então, o que nos salvou, né, em alguns âmbitos, foi justamente a tecnologia e a forma com que a gente se comunicou através da internet. Porém, o uso excessivo de internet pode causar danos irreparáveis, danos psicológicos, até doenças em alguns casos, e algumas questões sociais que são muito importantes a gente ressaltar. E daí eu separei alguns artigos aqui para eu poder dar uma lida para vocês que eu acho bacana, para a gente poder falar principalmente sobre a pessoa da terceira idade e a internet, que é um grupo que quase não tem muito acesso à internet, né? Existe um pouco dessa exclusão desse grupo da internet, né? Porque a internet é algo que os jovens são mais aderentes. Mas, por conta da pandemia, em 2020, acabou que até a terceira idade começou a usufruir um pouco. Tá aí vocês de prova para poder me falar, né? Porque a gente acabou fazendo tudo aqui pela internet e vocês assistindo, vocês interagindo. Hoje em dia, por exemplo, falo um pouco da minha mãe, que tem 64 anos, e ela, nessa última semana, ela instalou o Facebook no celular dela, por exemplo. E daí ela assiste missa pelo Facebook, ela assiste coisas pelo Facebook. Então, querendo ou não, é uma forma de segurança, mas também é uma forma de mergulhar a pessoa nesse universo e a gente ter também um certo autocontrole para a gente saber quais são os momentos em que a gente deve se desligar, né, desse lugar. Então, favorecer o acesso ao idoso e ao convívio social pelos meios digitais é um direito, na verdade, que é regulamentado pelo Estatuto do Idoso. E que prevê a viabilização de várias formas de participação, né? Então, os idosos, eles podem participar de grupos de ocupação, de grupos de convívio de pessoas da terceira idade, e assim como atividades intergeracionais, né?
Então, promover essas ações comunitárias, promover ações que discutem políticas públicas de inclusão digital aos idosos de todas as classes sociais, e nem é somente os mais vulneráveis financeiramente, é uma forma de atender essa população, né? De atender inclusive essa legislação, né, que está ali aplicada no Estatuto do Idoso. Mas um meio de oportunizar a eles a possibilidade de interação com os demais grupos etários funciona muito através da internet, porque ali eles se comunicam com pessoas de várias idades, com pessoas que eles às vezes nem conhecem, nunca viram, e tá aí a importância da gente entender quem são as pessoas que a gente conversa, em quais momentos a gente conversa e o que a gente conversa, né? Porque existe um pouco dessa questão da privacidade, da violação de privacidade, que às vezes você pode mandar uma foto pessoal sua, um vídeo pessoal seu, uma mensagem pessoal sua, com dados pessoais seus, sem conhecer a pessoa que está do outro lado. Então, a internet, ela é um meio seguro de se comunicar, ela é um meio que é fácil, que o acesso é muito rápido. Porém, existem inúmeros cuidados que a gente precisa tomar, porque senão ela acaba virando exatamente o contrário, né? Ela acaba virando uma válvula muito perigosa para a gente, né? Onde a gente pode sofrer com vários crimes da internet, que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, sobre golpes, enfim, mentiras, as próprias fake news. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Sobre com quem a gente conversa, em que momento a gente conversa e o que a gente conversa, o que a gente manda, né? Então, a partir do momento que os idosos descobriram que poderiam se comunicar com os amigos e parentes em qualquer lugar do mundo, se despertou esse grande fascínio que é a internet. Então, para a terceira idade, a internet é um grande fascínio. É um universo quase que novo, porque se a gente parar para pensar, essas pessoas que viveram já muitos anos e que conhecem a internet agora, né, aí já depois de terem vivido bastante coisa durante a vida, é uma revolução, né? Então, uma das principais motivações para que o idoso utilizasse a internet foi de conhecer pessoas, né? Estabelecer vínculos pessoais e realizar serviços também sem que tenha que sair de casa. Então, hoje em dia a gente consegue pagar todas as nossas contas por aplicativo bancário, a gente consegue fazer compra pela internet, então a gente consegue fazer tudo da nossa vida pela internet. É uma coisa impressionante. Se fecharem as lojas, como por exemplo está acontecendo agora na fase vermelha que a gente chegou, a gente consegue fazer as nossas atividades por conta da internet, porque ela nos fornece esse acesso, né? Então, é muito interessante a gente raciocinar isso, quão também tem um ganho a internet, mas tudo precisa ser equilibrado, a gente não pode sair desse eixo. Então, é isso que eu acabei de falar para você. Menos de 10 anos, os idosos, eles não eram tão assíduos, por exemplo, à utilização da internet. E quando eles acessavam a internet, era mais para obter informações de notícias de jornal, notícias do mundo. E hoje, a internet, ela faz muito bem esse papel, inclusive. Porque você está lá passando o feedzinho do Facebook, por exemplo, você já consegue ver várias notícias que estão acontecendo no mundo antes mesmo de você ver elas no jornal. Então, elas conseguem te fornecer essas informações, auxiliando nesse cotidiano dos idosos e trazendo a informática num papel muito importante para a vida deles, né? Assumindo esse papel de uma forma muito, muito importante. E é muito engraçado, porque proporciona a eles quase que uma vitória, assim, né, pelos medos e desafios em relação à utilização desses equipamentos eletrônicos, que antes eram tabu, e hoje você vê vários idosos utilizando o celular, né, tendo esse acesso. Dentro dessa realidade, a internet, ela não se apresenta somente como uma ferramenta voltada ao lazer. Não, acabou isso, né? Hoje em dia, ela consegue ser muito mais do que isso, né?
é um instrumento viável para aquisição de informação, de aprendizados e até mesmo de inserção social, né? Trazendo realmente as pessoas para esse universo, né? Então, disponibilizar ainda mais a inclusão digital aos idosos pode ser muito positivo. E principalmente para o seu bem-estar, né, considerando que a convivência e a interação são muito importantes para o momento, principalmente para o momento atual que a gente está vivendo, onde ainda nós não podemos nos ver presencialmente, estar em contato presencialmente. Então, a internet ela tem esse poder, é quase uma mágica de aproximar as pessoas, né? Você se sente realmente muito próximo, muito perto de alguém que teoricamente, sei lá, está do outro lado do país ou do outro lado do mundo. Então a internet tem esse poder. E cabe ressaltar que ao discutir a relação dos idosos e da tecnologia, das tecnologias digitais contemporâneas, vamos dizer assim, deve-se levar em consideração que o processo da inclusão digital acontece de maneiras diferentes entre crianças, adolescentes e adultos, né? Esse processo é muito diferente. Então, as crianças, hoje em dia, elas já nascem imersas nesse universo, né? Enquanto os adolescentes e os jovens vivem diariamente conectados ali nesse lugar, por diversas razões. Seja por trabalho, seja por amizade, seja por relacionamento, seja por qualquer coisa. Com relação aos idosos, essa inclusão ela é mais lenta. Então, vai num processo mais devagar. Mas a gente não pode desprezar os benefícios que a internet causa nesse grupo, né? Então, dessa forma, em relação ao idoso, ele passa a deter os conhecimentos com a informática e lhe é dada uma oportunidade de ressignificar a própria vida. E isso é muito bonito, né? O que a internet pode trazer de benefício para a vida dos idosos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. É um vídeo que é importante a gente falar sobre a importância da internet na vida do idoso, mas sem deixar de lado as preocupações que a gente vai vir ainda no próximo vídeo falando só sobre preocupações da internet, né? Sobre golpes, sobre mentiras, sobre fake news. A fake news a gente já trouxe na semana passada, mas a gente vai trazer outras informações que é importante vocês saberem, para não mandar informações pessoais, não mandarem fotos pessoais, saberem com quem vocês estão conversando. Também isso é muito importante a gente ressaltar. Todos os benefícios que vocês estão aprendendo e tendo através da internet, principalmente nesse tempo que a gente não pode se encontrar. Tá bom? Um super beijo para todo mundo. Uma boa quinta-feira. Espero que gostem desse vídeo. Escrevam, comentem coisas aí que vocês acham interessantes sobre esse assunto, tá bom? E a gente vai se falando. Tá joia? Se cuidem, fiquem em casa, é um momento ainda